inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Por que línguas? Kenneth Hagin. Capítulo 1. A maneira bíblica de receber o Espírito Santo. O enchimento dos crentes no Novo Testamento com o Espírito Santo deveria ser o nosso modelo para hoje. Proponho que olhemos para os Atos dos Apóstolos a fim de vermos como eles fizeram isso e assim seguiremos o seu exemplo no enchimento de pessoas com o Espírito Santo. No primeiro capítulo de Atos, pouco antes de Jesus ter ascendido ao céu, vemos esta grande cena. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois destes dias. Atos capítulo 1, versículos 4 e 5. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais repousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículos de 1 a 4. Há muitos anos, como um jovem pastor denominacional, lendo o Novo Testamento, o Espírito Santo me iluminou e fui convencido de que se eu recebesse o mesmo Espírito Santo que eles receberam, eu teria o mesmo sinal inicial que eles tiveram, a evidência bíblica de falar em línguas. Eu não ficaria satisfeito com mais nada. O falar em línguas não é o Espírito Santo. O Espírito Santo não é o falar em línguas, mas eles andam de mãos dadas. Crentes cheios em Samaria. Os acontecimentos no livro de Atos abrangem vários anos. 8 anos após o dia de Pentecostes, vemos Filipe levando o evangelho para o povo de Samaria. E descendo Filipe à cidade de Samaria, lhes pregava Cristo, e as multidões unanimemente prestavam atenção ao que Filipe dizia, porque ouviam e viam os sinais que ele fazia. Pois que os espíritos imundos saíam de muitos que os tinham, clamando em voz alta, e muitos paralíticos e coxos eram curados, e havia grande alegria naquela cidade. Mas, como crescem em Filipe, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tantos homens como mulheres. Atos capítulo 8, versículos de 5 a 8 e versículo 12. Estes versículos me ajudaram a perceber que havia uma experiência subsequente à salvação, chamada o recebimento do Espírito Santo. Eu havia sido ensinado que, quando alguém é salvo, ele tem o Espírito Santo, o que é verdade em certo sentido. Mas a minha denominação me ensinava que, ao ser salvo, você possui todo o Espírito Santo. Jesus disse: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Marcos capítulo 16, versículos 15 e 16. Estes samaritanos creram e foram batizados. Eles foram salvos? De acordo com Jesus, sim, eles foram. Há uma obra do Espírito Santo no novo nascimento, mas ela não é o recebimento do Espírito Santo. Isso é chamado de novo nascimento, ou o recebimento da vida eterna. Há uma experiência posterior chamada de o recebimento, ou sendo cheio com o Espírito Santo. Quando os apóstolos em Jerusalém ouviram falar das coisas maravilhosas que Deus havia operado através do ministério de Filipe em Samaria, eles enviaram Pedro e João para imporem as mãos sobre os novos convertidos para que eles recebessem o Espírito Santo. Os apóstolos, pois, que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, os quais, tendo descido
oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porque sobre nenhum deles tinha descido, mas eram batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos de 14 a 17. Pois bem, alguns que não concordam em falar em línguas argumentam que a Bíblia não menciona especificamente que os samaritanos falaram em línguas ao receberem o Espírito Santo, mas também não diz que eles não falaram. Os estudiosos da história da Igreja e os pais da Igreja concordam em que eles realmente falaram em línguas em Samaria. E também parece evidente, ao lermos esta passagem, que eles de fato falaram em outras línguas, pois: E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: Dai-me também a mim este poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Atos capítulo 8, versículos 18 e 19. E vendo Simão, diz a palavra, não se pode ver o Espírito Santo. Ele é um espírito e não pode ser visto com o olho físico. Teria que haver algum sinal físico pelo qual Simão poderia saber que eles haviam recebido o Espírito Santo, algo que havia de se registrar nos sentidos de Simão. Todas as evidências indicam que o sinal manifestado foi o de falar em línguas. Crentes cheios na casa de Cornélio. Aproximadamente 10 anos após o dia de Pentecostes, a palavra nos conta a respeito da ida de Pedro à casa de Cornélio a fim de levar o Evangelho. E dizendo Pedro ainda estas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviram a palavra. E os fiéis, que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, versículos de 44 a 46. Lendo o relato completo disto, podemos ver como o anjo apareceu a Cornélio e disse-lhe para enviar homens a Jope e perguntar por Simão Pedro na casa de um certo indivíduo, o qual te dirá palavras com que te salvarás, tu e toda a tua casa. Nem Cornélio, nem a sua casa eram salvos. Eles eram prosélitos judaicos. Uma pessoa não pode ser salva sem ouvir o Evangelho. Eles nada sabiam a respeito de Jesus. Então, Pedro pregou para eles. Eles creram enquanto estavam lá em pé e foram nascidos de novo ao ouvirem a pregação de Pedro. Então eles receberam o Espírito Santo e falaram em línguas antes que ele terminasse a sua mensagem. Note que foi o falar em línguas que convenceu a companhia de Pedro que estes gentios haviam recebido o Espírito Santo. Os crentes judeus ficaram admirados que esses gentios haviam recebido o Espírito Santo. Os crentes judeus ficaram espantados que o Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios. Crentes cheios em Éfeso. Então, 20 anos após o dia de Pentecostes, Paulo viajou para Éfeso. Lá, ele encontrou alguns crentes e lhes apresentou a pessoa do Espírito Santo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos falar que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas e profetizavam. Como vemos pelos versículos acima, esses crentes de Éfeso jamais haviam ouvido falar a respeito do Espírito Santo, mas quando Paulo impôs as mãos sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles e eles falaram em línguas, cada um deles, sem esperar, sem louvar, foram cheios com o Espírito Santo e falaram em outras línguas à medida que o Espírito de Deus lhes concedia que falassem. O enchimento de Paulo com o Espírito Santo. Paulo, que impôs as mãos sobre esse povo, era antes conhecido como Saulo de Tarso. O relato de sua experiência de receber o Espírito Santo encontra-se no capítulo 9 de Atos. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias.
E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão, ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. Atos capítulo 9, versículos de 10 a 12 e versículo 17. Saulo, mais tarde conhecido como Paulo, recebeu o Espírito Santo imediatamente. Ele não precisou esperar. Ele recebeu instantaneamente. Mas não diz que ele falou em línguas? Alguém poderá perguntar. É verdade, não diz especificamente aqui, mas o próprio Paulo disse que ele falava em línguas. Ele disse: Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Ele começou quando ele recebeu o Espírito Santo, assim como o resto de nós recebemos, pois as línguas vão juntas com o batismo. O falar em línguas é um sinal inicial ou evidência sobrenatural da morada do Espírito Santo em nós. É o início de tudo. Tenho observado em minha própria vida que, quanto mais eu oro e adoro a Deus em línguas, tanto mais manifestações de outros dons me é concedido. Quanto menos eu falo em línguas, tanto menos manifestações eu tenho. O falar em línguas é a porta para o restante dos dons espirituais. Capítulo 2. 10 razões por que o crente deveria falar em línguas. E Jesus disse-lhes: E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, versículo 17. O apóstolo Paulo escreveu muito a respeito do assunto do falar em línguas. Ele aparentemente praticava o que pregava, pois ele disse: Dou graças ao meu Deus, porque falo mais em línguas do que vós todos. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 18. Eu também dou graças a Deus porque falo em línguas com regularidade, e gostaria que cada crente tivesse a mesma bênção e fonte de poder em sua vida. O propósito do capítulo 2 deste livreto é de estabelecer as razões principais porque cada cristão devia falar em línguas e ajudar os crentes a perceber as bênçãos que poderão ser suas através da apropriação diária do poder do Espírito Santo. Razão número 1. Línguas, o sinal inicial. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A palavra de Deus ensina que quando somos cheios do Espírito Santo, nós falamos em outras línguas, conforme o Espírito de Deus nos concede que falemos. É a evidência ou sinal inicial do batismo com o Espírito Santo. Portanto, a primeira razão por que as pessoas deviam falar em outras línguas é: isto é uma evidência sobrenatural da morada do Espírito Santo em nós. No capítulo 10 de Atos, lemos onde os irmãos judeus que vieram com Pedro à casa de Cornélio ficaram espantados quando viram que o dom do Espírito Santo foi derramado sobre os gentios. Eles pensavam que era só para os judeus. Como que esses judeus sabiam que os familiares de Cornélio haviam recebido o dom do Espírito Santo? Porque os ouviam falar em outras línguas e magnificar a Deus. Atos capítulo 10, versículo 46. O falar em línguas foi o sinal sobrenatural que os convenceu de que os gentios possuíam o mesmo dom que eles. Razão número 2. Línguas para edificação espiritual. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4. Ao escrever para a igreja de Corinto, Paulo os encorajou a continuar a prática do falar em outras línguas em sua adoração a Deus e em suas vidas de oração como um meio de edificação espiritual. Os eruditos da língua grega nos dizem que temos uma palavra no nosso versículo moderno que está mais perto do sentido original do que a palavra edificar-se. Essa palavra é carregar, conforme é usada em relação a carregar uma bateria. Portanto, poderíamos parafrasear este versículo assim: o que fala em língua estranha
edifica-se, carrega-se como uma bateria. E este meio maravilhoso, sobrenatural de edificação pessoal, note que não é edificação mental nem física, é para cada um dos filhos de Deus. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens, senão a Deus, porque ninguém o entende e em espírito fala mistérios. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 2. A tradução de Weymouth deste versículo diz: Ele fala segredos divinos. Deus tem dado à igreja um meio divino, sobrenatural de comunicação consigo. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 14. Note que isto diz: o meu espírito ora bem. A tradução ampliada diz: meu espírito, pelo Espírito Santo dentro de mim, ora. Deus é um espírito. Quando oramos em línguas, o nosso espírito está em contato direto com Deus, que é um espírito. Estamos falando a Ele através de um meio divino, sobrenatural. É de espantar como o que as pessoas podem perguntar à luz destes versículos. Qual é o valor de falar em línguas? Se a palavra de Deus diz que o falar em línguas é de valor, então é mesmo de valor. Se Deus diz que edifica, então edifica. Se Deus diz que é um meio sobrenatural de comunicação consigo, então isso é um meio sobrenatural de comunicação com Ele. Se Deus diz que todos os crentes deveriam falar em línguas, então todos os crentes deveriam falar em línguas. Jesus não disse que apenas uns poucos deveriam falar em línguas. Ele disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Aos é plural e quer dizer todos. E um dos sinais era: falarão novas línguas. Marcos capítulo 16, versículo 17. Razão número 3. Línguas nos fazem lembrar da presença do Espírito Santo habitando em nós. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito Santo da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. João capítulo 14, versículos 16 e 17. Howard Carter, que foi supervisor geral das Assembleias de Deus na Grã-Bretanha durante muitos anos e fundador da mais antiga escola bíblica pentecostal no mundo, frisou que não devemos esquecer que o falar em outras línguas não é apenas a evidência inicial do enchimento com o Espírito Santo, mas é uma experiência contínua para o resto da vida. Para que propósito? Para nos ajudar a adorar a Deus. O falar em línguas é um rio fluente que jamais deveria secar e enriquecerá a vida espiritualmente. Continuar orando e adorando a Deus em línguas nos ajuda a permanecer sempre conscientes da sua presença habitando em nós. Se eu puder estar sempre consciente a cada dia da presença do Espírito Santo habitando em mim, isso forçosamente haverá de afetar a maneira como eu vivo. A filha de 12 anos de um ministro, uma vez perdeu a paciência, estava falando áspera e odiosamente com a sua mãe. Um evangelista que estava de visita ouviu e viu a cena. Quando a moça levantou os olhos e o viu, sabendo que ele já havia presenciado o seu acesso de raiva, ela ficou envergonhada e começou a chorar. Sinto muito que o Senhor tenha me visto desta maneira e ouvido o que eu disse, ela soluçou. Querida, ele respondeu, há um maior do que eu que te viu e ouviu. Você é uma cristã, não é? Sim. E está cheia com o Espírito Santo? Ele perguntou. Sim. Bom, então o Espírito Santo está em você. Ele sabe o que você disse e como você agiu. Mas se você se arrepender, o Senhor perdoará você. Eles oraram juntos. Ela se arrependeu e dentro de poucos minutos começou a adorar a Deus em línguas. Então ele disse a ela: aqui está um segredo que te ajudará a controlar o seu gênio. Se você orar e adorar a Deus diariamente em línguas, isso te ajudará a permanecer consciente da presença do Espírito Santo que habita em você. Se você se lembrar que ele habita em você, você não agirá dessa maneira. Alguns anos mais tarde, o evangelista voltou para pregar naquela igreja e a filha do pastor lhe disse: eu jamais esqueci aquilo que o Senhor me disse.
Cada dia nos últimos anos eu tenho orado e adorado a Deus em línguas e nunca mais perdi a paciência. Infelizmente, todos nós conhecemos pessoas que foram cheias com o Espírito Santo, todavia, ainda perdem a paciência e dizem e fazem coisas que não deviam. Isto é simplesmente porque elas não têm andado no Espírito como deveriam. É tão fácil, quando não estamos conscientes da presença dele, ficarmos irritados e frustrados. Mas, se tomarmos tempo para manter comunhão com ele, estaremos sempre conscientes de sua presença habitando em nós. Razão número 4. Orar em línguas é orar em comunhão com a perfeita vontade de Deus. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Romanos capítulo 8, versículos 26 e 27. O falar em línguas afasta o egoísmo das nossas orações. Uma oração que surge da nossa própria mente ou pensamento tem a possibilidade de não estar de acordo com a Bíblia. Muito frequentemente, as nossas orações são como aquela do velho fazendeiro que orou: Deus, abençoa-me, a minha esposa, o meu filho John, sua esposa, nós 4 e ninguém mais. Na passagem citada acima, Paulo não disse que não sabíamos orar, pois sabemos. Oramos ao Pai em nome do Senhor Jesus Cristo, que é a maneira correta de orar. Mas apenas porque eu sei como orar, não quer dizer que eu sei para o que orar como deveria. Paulo disse: porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito, ele mesmo, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. P.C. Nelson, um estudioso do grego, disse que no original grego literalmente diz o seguinte: o Espírito Santo intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em linguagem articular. Linguagem articular significa a nossa espécie de linguagem regular. Ele continuou demonstrando como o grego frisa que isto não só inclui gemidos que escapam dos nossos lábios na oração, mas também a oração em outras línguas. Isto concorda com o que Paulo disse em 1 Coríntios 14, versículo 14. Porque se orar em língua estranha, o meu espírito ora. Ou, conforme a tradução ampliada, o meu espírito, pelo Espírito Santo em mim, ora. Quando você ora em línguas, é o seu espírito que está orando, pelo Espírito Santo dentro de você. O Espírito Santo no seu interior é que dá expressão, e você fala isso através de seu espírito. Você fala, ele dá a expressão. Por este meio, o Espírito Santo te ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus, como devia ser. Isto não é algo que o Espírito Santo faz à parte de nós. Aqueles gemidos surgem de dentro de nós e escapam através de nossos lábios. O Espírito Santo não vai orar em nosso lugar. Ele é enviado para habitar em nós como um ajudador e intercessor. Ele não é responsável pela nossa vida de oração. Ele é enviado para nos ajudar a orar. Orar em línguas é orar conforme o Espírito Santo nos concede que falemos. É oração dirigida pelo Espírito. Isso elimina a possibilidade do egoísmo nas nossas orações. Muitas vezes, quando pessoas têm orado de suas próprias mentes, elas têm mudado coisas que em realidade não eram a vontade de Deus e não oram, portanto, a melhor solução. Se o povo de Deus deseja as coisas de uma certa maneira, mesmo que isso não seja o melhor para ele, ou que não seja a perfeita vontade de Deus, ele frequentemente permitirá isso. Deus não queria que Israel tivesse um rei, mas o povo queria um, então permitiu que tivesse um. Mas isso não era a vontade suprema dele. Razão número 5. Orar em línguas estimula a fé. Mas vós, amados, edificando-vos a vós mesmos sobre a vossa santíssima fé, orando no Espírito Santo. Judas, versículo 20. Orar em línguas estimula a fé e nos ajuda a confiar em Deus mais plenamente. Se o Espírito Santo dirige sobrenaturalmente as palavras que eu falo, a fé precisa ser exercitada para falar em línguas.
pois eu não sei o que a próxima palavra será, estou confiando em Deus para ela. E o confiar em Deus numa direção me ajudará a confiar nele noutra. Como um jovem ministro batista, eu pastoreei uma igreja da comunidade e fiquei em casa de um casal metodista. A esposa era uma maravilhosa e querida mulher que amava o Senhor, mas ela tinha um estômago cheio de úlceras e os médicos temiam que pudesse levar ao câncer. O seu marido ganhava um bom dinheiro, mas ele gastava tudo o que tinha com contas médicas. Eu sabia que Deus podia e haveria de curá-la, mas eu não encontrava um meio de levantar a sua fé até esse ponto. Ela se alimentava somente de comidas moles e leite, e tinha dificuldade em segurar isso no estômago. Mas um dia algo maravilhoso aconteceu. Ela recebeu o enchimento do Espírito Santo. Quando entrei, ela estava se alimentando de comidas que antes não podia comer. Eu recebi não apenas o batismo no Espírito Santo e falei em outras línguas, ela me disse, mas recebi a minha cura também. Eu estou perfeitamente boa, e estava mesmo. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Qual é a ligação? Sabemos que o ato de receber o batismo do Espírito Santo em si não nos cura. Todavia, falar em línguas nos ajuda a aprender como confiar em Deus mais plenamente. Falar em línguas nos ajuda a crer em Deus para outras coisas, porque isso estimula a nossa fé. Razão número 6. Falar em línguas, um meio de nos conservar livres da contaminação do mundo. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 28. A sexta razão por que cada cristão devia falar em línguas é porque isso é um meio de ficarmos livres dos ímpios e profanos e de toda conversação vulgar ao nosso redor, no nosso emprego ou em público. Note pelos versículos acima que podemos falar em línguas para nós mesmos. Paulo falou isso no culto da igreja. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, ou quando muito 3, e por sua vez, e haja um intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. 1 Coríntios capítulo 14, versículos 27 e 28. Se podemos falar a nós mesmos e com Deus num culto na igreja, então podemos também fazê-lo no nosso emprego. Isso não irá perturbar pessoa alguma. No salão de barbeiro, por exemplo, quando os homens costumam contar piadas picantes, eu apenas sento lá e falo comigo mesmo e com Deus em línguas. Viajando de trem, ônibus ou de avião, podemos falar para nós mesmos e para Deus. No emprego, podemos falar conosco e com Deus. Falar em línguas conosco e com Deus será um meio de nos manter livres de contaminação. Razão número 7. Orar em línguas nos permite orar pelo desconhecido. Orar em línguas nos fornece um meio de orar por coisas pelas quais ninguém pensa em orar ou mesmo esteja consciente disso. Já sabemos que o Espírito Santo nos ajuda a orar quando não sabemos orar como deveríamos. Mas além disso, o Espírito Santo, que conhece todas as coisas, pode orar através de nós por coisas sobre as quais as nossas mentes naturais nada sabem. Um missionário inglês na África estava aproveitando suas férias na sua terra natal e falava numa conferência missionária quando uma mulher lhe perguntou se ele mantinha um diário. Ele respondeu que sim, e ela começou a lhe relatar o seguinte: há 2 anos passados, eu fui acordada durante a noite com um grande peso na minha alma para orar. Levantei-me da cama e comecei a falar em línguas antes de me ajoelhar. Durante 1 hora eu orei em línguas e me parecia que eu estava em grande luta. Quando acabei de orar, eu vi o irmão dentro de uma pequena cabana rodeada de nativos. O irmão estava doente e chegou a morrer. Eu vi os nativos estenderem um lençol por cima da sua cabeça. De repente, você saiu para fora da cabana e ficou em pé no meio dos nativos, e eles todos regozijaram-se. O missionário perguntou se ela mantinha um diário e pediu que ela o trouxesse naquela tarde. Comparando as anotações dos 2 livros e calculando a diferença de horário entre a Inglaterra e a África, eles descobriram que a hora em que a mulher sentiu peso de oração coincidiu exatamente com a hora em que o missionário estava enfermo com uma febre mortal.
A sua companheira estava ausente e ele estava sozinho com os nativos. As coisas aconteceram assim como ela as viu. O missionário de fato faleceu. Os nativos o viram morrer e puxaram um lençol por cima da sua cabeça. Então ele de repente levantou-se completamente curado, por causa do Espírito de Deus. Em 1956, quando minha esposa e eu estávamos na Califórnia, fui acordado de repente no meio da noite. Foi como se alguém colocasse a mão sobre mim. Sentei-me reto na cama, com o coração disparando. Senhor, eu clamei. O que está acontecendo? Eu sei que algo está errado em alguma parte. Ó Espírito de Deus em mim, tu sabes todas as coisas. Tu estás em toda parte como também em mim. Seja lá o que for isto, dá-me tu o pronunciamento. Orei em línguas durante 1 hora e depois comecei a rir e cantar em línguas. Quando oramos desta maneira, continue sempre a orar até que você receba uma nota de vitória e louvor. Então, você saberá que, seja lá o que for o problema, ele está resolvido. Eu sabia que a coisa para a qual eu estava orando tinha acontecido. Eu já tinha a resposta, então voltei a dormir. Sonhei que vi o meu irmão mais jovem ficar extremamente doente em Louisiana. Eu vi uma ambulância com os faróis brilhando levá-lo para o hospital. No sonho, eu estava no corredor ao lado da porta do seu quarto. A porta estava fechada. Então o médico saiu do quarto, fechou a porta atrás dele e me deu a mão e disse: "Ele está morto." "Não, doutor, ele não está morto", eu respondi. "O que o senhor quer dizer? Ele não está morto." "O Senhor Jesus me disse que ele viveria e não morreria." Ao ouvir isto, o médico ficou zangado e disse: "Venha comigo e eu te mostrarei que ele está morto. Já dei atestado de óbito a muita gente para não saber quando alguém está morto." Ele me pegou pelo braço e me guiou para o quarto do meu irmão. Ele aproximou-se da cama e puxou o lençol para trás. Quando ele fez isso, os olhos do meu irmão se abriram. O médico percebeu que ele estava respirando. Então o médico começou a gaguejar. "O senhor sabia algo que eu não sabia. Ele está vivo, não é mesmo?" No sonho, eu vi o meu irmão levantar-se da cama. Era sobre isto que eu estava orando em línguas. 3 meses mais tarde, o meu irmão veio para o Texas. Ele veio me visitar e disse: "Eu quase morri quando você estava ausente." Eu lhe disse que eu sabia que ele havia tido um ataque durante a noite quando estava hospedado num hotel em Louisiana e havia sido levado às pressas para um hospital. Ele pensou que alguém havia me falado sobre o caso, mas ninguém havia me falado coisa alguma. Eu lhe contei sobre o peso de oração que senti, seguido de um sonho. Foi exatamente assim que aconteceu. Eles me contaram depois que durante 40 minutos no hospital, o médico pensou que eu havia partido. Orar no Espírito fornece um meio para orarmos pelas coisas sobre as quais não saberíamos no natural. O Espírito Santo, todavia, conhece todas as coisas. Razão número 8. Orar em línguas fornece refrigério espiritual. Pelo que, por lábios estranhos e por outra língua falará este povo, ao qual disse: "Este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério." Mas não quiseram ouvir. Isaías capítulo 28, versículos 11 e 12. Qual é o descanso, o refrigério, que os versículos acima mencionam? É o falar em outras línguas. Às vezes, o médico recomenda a cura pelo descanso, mas eu conheço o melhor descanso do mundo. Muitas vezes, quando você tira umas férias, você precisa primeiro voltar para casa e descansar antes de reiniciar o seu trabalho. Mas não é maravilhoso saber que podemos aproveitar dessa cura pelo descanso diariamente? Este é o descanso. Este é o refrigério. Nós precisamos desse refrigério espiritual nestes dias de confusão, de perplexidade e ansiedade. Razão número 9. Línguas para dar graças. Que farei, pois? Orarei com espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com espírito, mas também cantarei com entendimento. Doutra maneira, se tu bendizeres, abençoares, com espírito, como dirá o que ocupa o lugar de indouto o amém, sobre a tua ação de graças, visto que não sabe o que dizes? Porque realmente tu dás bem as graças,
mas o outro não é edificado. 1 Coríntios capítulo 14, versículos de 15 a 17. Quando Paulo disse o que ocupa o lugar do indouto, no versículo 16, ele estava se referindo às pessoas que são indoutas em coisas espirituais. Se você me convidasse para jantar e dissesse, por favor, dê as graças. Se eu orasse em línguas, você não saberia o que eu havia dito. Você não teria sido edificado. Portanto, Paulo disse que seria melhor orar com o meu entendimento nesse caso. Se eu orasse em línguas, eu também devia dar a interpretação para que você soubesse o que foi dito. Mas note que Paulo diz que orar em línguas proporciona a melhor maneira de orar e dar graças, pois ele disse, porque realmente tu dás bem as graças. Na presença de pessoas que são indoutas, porém, Paulo disse para orarmos também com entendimento para que elas possam ser edificadas. Assim, elas saberão o que foi dito. Razão número 10. Falar em línguas coloca a língua debaixo de sujeição. Mas nenhum homem pode domar a língua. É um mal que não se pode refrear. Está cheio de peçonha mortal. Tiago capítulo 3, versículo 8. Sujeitando a língua ao Espírito Santo para falar em outras línguas é um passo gigantesco em direção da sujeição a Deus de todos os nossos membros, pois então poderemos sujeitar qualquer membro. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça. Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler D. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Capítulo 3. O lado público das línguas. Em conclusão, desejo frisar que, enquanto temos tratado principalmente com o assunto de línguas na vida particular do crente individual, é também verdade que existe um lado público para as línguas. Em primeiro lugar,
Quando as pessoas recebem o Espírito Santo publicamente, elas falam em outras línguas conforme o Espírito lhes concede que falem. Em segundo lugar, a igreja é edificada pelo falar em outras línguas em reuniões públicas com a devida interpretação. Paulo claramente disse que o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 3. Mas ele disse: o que profetiza é maior do que o que fala em línguas estranhas, a não ser que também as interprete. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 5. Paulo está dizendo que línguas com interpretação é o equivalente à profecia, isto é, se as línguas são interpretadas para que a igreja possa entender o que foi dito, então o que profetiza não é maior. Para ilustrar, 2 moedas de 50 centavos equivalem a R$1. Todavia, as 2 moedas de 50 centavos não são uma moeda de R$1. Naturalmente, seria melhor ter a moeda de R$1, a profecia, do que uma de 50 centavos, um pronunciamento em línguas. Mas, se a interpretação, outra moeda de 50 centavos, viesse em seguida, então as duas seriam equivalentes a uma moeda de R$1. Quero dizer aqui que profetizar não é pregar. Se profetizar fosse equivalente a uma pregação, então você não teria necessidade de qualquer preparação para pregar. Mas o fato é que você precisa estudar e se preparar para pregar. Paulo disse: procura, estude para apresentar-te a Deus aprovado como obreiro. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Você não precisa estudar para falar em línguas ou para interpretar. Você não precisa estudar para profetizar. Isso vem pela inspiração do Espírito Santo. Naturalmente, quando a gente está pregando debaixo da inspiração do Espírito e de repente dizemos coisas sobre as quais não havíamos pensado, isso é inspiração e é um elemento de profecia. Línguas com interpretação edifica a igreja. Quando usadas de acordo com a palavra de Deus, o falar em línguas com interpretação convence o incrédulo da realidade da presença de Deus e muitas vezes o faz buscar a Deus e ser salvo. Jesus disse: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Marcos capítulo 16, versículo 17. Isso pode ser em particular ou em público. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Versículo 18. Isso pode ser em particular ou em público. Outro sinal é: falarão novas línguas. Versículo 17. Isto também pode ser em particular ou em público. Naturalmente, não queremos a oração prolongada em línguas durante o culto, porque, a menos que haja interpretação, as pessoas não saberão o que foi falado e não serão edificadas. Está em ordem orar no culto do altar quando você quiser, porque você vai para ser edificado. Se as pessoas no culto estão levantando as mãos e adorando, está em ordem você orar em línguas. Eu fico em pé na plataforma e oro assim todas as noites. Mas quando a congregação para de orar, eu também paro. A congregação não seria edificada se eu continuasse. Precisamos saber como usar o que possuímos para o melhor proveito. Chegamos ao final de mais um livro. Se você ainda não é inscrito no canal e por acaso caiu de paraquedas nesse vídeo, inscreva-se no canal, curta e compartilhe esse vídeo, deixe o seu comentário. E se você ainda não segue a nossa página lá no Instagram, segue lá, é @verdadedapalavra_. Tá aqui na descrição o link. E também, se você ainda não entrou no nosso grupo do Telegram, entra lá que também tá aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Fim do livro. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!